e 179 pessoas morreram em um acidente aéreo na Coreia do Sul. 2 tripulantes da aeronave sobreviveram. A imagem mostra o momento em que o avião com 181 pessoas pousa na pista do aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, e explode depois de bater em um muro de concreto. O Boeing 737-800 partiu de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul. A bordo estavam 175 passageiros e 6 tripulantes. 2 foram resgatados com vida. É possível perceber que a aeronave toca a pista sem o trem de pouso acionado. Especialistas em aviação afirmam que falhas graves no trem de pouso de aeronaves não são comuns. Mesmo assim, os pilotos fazem treinamentos constantes para lidar com este tipo de problema. Uma vez por ano, os aviadores passam por avaliações e reciclagens, condição básica para renovar a licença de um piloto. Existe um protocolo, dependendo do tipo da aeronave, o próprio fabricante determina a frequência do treinamento e quais treinamentos são necessários. Então, precisa fazer essa análise da empresa, fabricante, quais são os treinamentos e com qual frequência ela determinou esses treinamentos e saber se a empresa cumpriu esse ritual, esse protocolo de treinamentos. Na noite de sábado, uma outra aeronave também enfrentou problemas em um dos trens de pouso, mas dessa vez o final foi feliz, apesar do susto. A aeronave da Power Lines, com 77 pessoas a bordo, derrapou na pista do aeroporto de Halifax, no Canadá. O contato com o asfalto fez parte da fuselagem pegar fogo. Os passageiros e a tripulação foram retirados às pressas do avião. Ninguém ficou ferido. Muito bem, para a gente analisar esses recentes acidentes aéreos, nós convidamos o James Waterhouse, professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP São Carlos. Professor, boa tarde por estar com a gente aqui no Conexão Record News. Vamos começar falando desse acidente na Coreia do Sul, que já é considerado um dos piores acidentes aéreos do país, né? A gente está acostumado a noticiar casos em que o avião não consegue ejetar o trem de pouso e o piloto consegue pousar, né? Mas não foi nesse caso. E vendo a imagem, a gente percebe, inclusive, que a velocidade era muito grande, né? Como que o senhor analisa esse acidente, né? O que a gente pode ter de informação a respeito disso nesse primeiro momento? Bom, Jonathan, boa tarde aos ouvintes. As imagens mostram um procedimento de pouso sem trem de pouso um pouquinho estranho. Quando você tem esse tipo de situação, você não tem como frear muito rápido o avião desliza muito, como a gente pode ver pelas imagens. Isso é normal. Então, em geral, você busca sempre tocar o avião no início da pista. Primeiro, uma pista longa. Segundo, tocar no início da pista. E uma outra coisa, se for possível, é gastar todo o combustível ou alijar o combustível a bordo, para que você não tenha fontes de ignição ou de fogo dentro do avião, no caso de algum impacto ou qualquer coisa assim. Então, esses dois fatos chamam um pouquinho a atenção. Por que ele pousou o avião quase no último terço da pista e por que ele não alijou? Eventualmente, ele tenha tido impactos com pássaros e ele precisava pousar muito rápido, porque eventualmente ele tenha perdido parte ou um motor ou até mesmo os 2 motores, mas o porquê que ele não conseguiu tocar no início da pista é o que a investigação vai tentar entender e por que o trem de pouso também não abaixou, né? Então, se isso foi algum problema mecânico do avião ou se eventualmente no pânico ele esqueceu de abaixar o trem de pouso, porque quando você tem uma situação dessa, com impacto, o motor parando, o motor pegando fogo ou qualquer coisa do tipo, a atenção do piloto acaba se voltando muito tanto para o pouso quanto para os motores e às vezes ele pode até esquecer de abaixar o trem de pouso. Então tudo isso deve ser investigado agora.
Professor, em relação ao delay, né, o tempo em que o piloto aciona ali o trem de pouso e de fato ele está pronto para pousar em segurança, quanto tempo? Porque, por exemplo, a gente está voando, a gente percebe que os trens de pouso, se eu não estou errado, eles já são acionados ainda lá em cima um tempo antes do contato com o solo, né, ali talvez 2, 3 minutos antes. Isso é importante para que isso tudo esteja certo para um pouso seguro. Sim, o trem de pouso não demora muito tempo para baixar, é coisa de alguns segundos, um ciclo aí de cerca de 15 segundos, 20 segundos, o trem de pouso já está baixado e travado. Agora, alguns comentam que o avião havia remetido, ou seja, ele havia baixado o trem de pouso, recolhido o trem de pouso e depois ele voltou para o novo pouso. Então, eventualmente, ele estivesse ok no trem de pouso, e, como eu falei, ele pode ter, de fato, esquecido pela segunda vez. Então, tudo isso, como eu falei, fará parte da investigação. Ainda não dá para afirmar nada. Sobre esse... E uma outra coisa que também chama... Pois não, professor. Desculpe. Pois não, pode continuar. Uma outra coisa também, que é um fato bastante relevante, é você ter um obstáculo após a pista, como um morro, um muro, alguma coisa assim. Então, esse tipo de coisa não é comum no aeroporto, principalmente em um aeroporto de passageiros. Quando você tem o final da pista já com uma estrada ou com muito perto de qualquer obstáculo, o ideal é que se faça uma parte de parada do avião. Existem concretos especiais ou outras formas de você parar o avião com maior segurança, como existe em Congonhas, por exemplo. Né? Em Congonhas existe um concreto especial que para o avião em qualquer problema desse tipo. Então chama atenção alguém deixar um obstáculo dessa magnitude no aeroporto dessa importância. Né? Então todos esses fatos deverão ser elucidados. Era essa minha pergunta justamente sobre essa questão do muro, né? Que foi um ponto questionado por vários especialistas em aviação sobre não ser tão razoável ter um muro ao fim da pista, porque isso indicaria de fato uma questão a mais para a insegurança de um pouso. Professor, agora o que o senhor pode falar para a gente sobre essa aeronave, não é? A gente tem informação agora, inclusive, das autoridades sul-coreanas de que modelos desse avião vão passar por uma inspeção minuciosa até para entender se realmente foi uma falha do piloto ou se a falha estaria nesse tipo de modelo. É uma aeronave moderna? O que a gente tem informação sobre ela? O Boeing 737 é o avião mais utilizado, o avião regional mais utilizado e fabricado no mundo. Tem milhares e milhares de aviões voando todos os dias. É um avião muito amadurecido, muito conhecido, com índice de problemas bastante baixos, o que não exime um ou outro avião da frota de ter tido algum problema, ou de manutenção, ou qualquer outro problema. Né? Então, a investigação deve focar esse aspecto também. Então, nós temos que entender se houve algum problema do avião, se foi algum problema operacional, qualquer aspecto, ou seja, tudo isso faz parte, mas o avião é um avião com índices de segurança muito bons, extremamente bons, e que é usado em todo o mundo e é basicamente, junto com o Airbus 320, o principal avião de transporte regional no mundo. Pois é, e só para uma informação aqui de curiosidade, né, um avião que tem capacidade, esse no caso, né, do acidentado, capacidade para 189 lugares e 6 tripulantes, ou seja, já estava realmente praticamente lotado. Infelizmente, isso contribuiu para essa quantidade de vítimas, né? 179 pessoas que perderam as vidas nesse trágico acidente aéreo que, a partir de agora, terá uma investigação, volto a dizer, minuciosa para entender, de fato, o que contribuiu, o que levou a esse trágico acidente. Agora eu quero falar de mais um susto envolvendo um avião, dessa vez na Noruega. Durante o pouso de emergência, a aeronave saiu da pista e foi parar no gramado do aeroporto. Nenhum dos 182 ocupantes se feriram. Segundo a companhia aérea, o avião seguia para a Holanda, mas precisou retornar após apresentar problemas. O modelo da aeronave é um Boeing 787-800, semelhante ao que explodiu na Coreia do Sul. Professor, quando a gente tem esse acúmulo de notícias, né, envolvendo aviões, é claro que quem voa tem medo, né? A pessoa fica preocupada e quem já tem medo de voar fica ainda mais preocupada, tentando entender o que está acontecendo, né? Por que um acidente tão próximo do outro? Seria apenas uma coincidência, né, professor?
Existem dois aspectos. Um é o da coincidência, o outro aspecto também é o do aumento das viagens no final de ano. Você aumenta sobremaneira o número de voos e de viagens em final do ano. E isso, principalmente no hemisfério norte, é associado ao inverno, que é extremamente rigoroso. Então, as pistas ficam com gelo congelada muitas vezes, ou com gelo, condições de visibilidade muito ruim, ou seja, então no exato momento em que o clima piora muito, você aumenta sobremaneira o número de voos. Então isso faz com que esses eventos aconteçam com mais frequência nessas épocas. No entanto, a gente não pode dizer que o avião é um meio inseguro, nem ter medo, porque afinal, somando-se todos os óbitos deste ano, nós tivemos cerca de 300 óbitos em acidentes em aviões comerciais no mundo como um todo. Se você pegar uma região pequena de São Paulo, você vai ter esse número de óbitos ou em acidentes de automóvel, assassinatos e etc. Então, para um meio de transporte global, que é o avião, que tem milhares e milhares de voos todos os dias no mundo, ter um índice de fatalidade desse está dentro das estatísticas anuais, que geralmente variam entre 250 a 300 vítimas por ano, infelizmente. Existe um grande esforço para que esse número seja zerado, né? Que a gente, logicamente, trabalha para que o avião não machuque ninguém, mas, infelizmente, acaba acontecendo. Mas nem por isso nós devemos considerar o avião inseguro, um meio inseguro. Bom, a gente fala agora sobre um outro acidente aéreo. O presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão pelo que chamou de trágico incidente com um avião comercial na semana passada. 38 pessoas morreram. Em um comunicado, o presidente Vladimir Putin disse que o trágico incidente aconteceu enquanto a Rússia usava o sistema de defesa aérea para combater drones ucranianos. O avião da companhia Azerbaijan Airlines, que passava pelo espaço aéreo russo, teve que desviar a rota e caiu no Cazaquistão na última quarta-feira. Putin pediu desculpas ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. O russo também prestou condolências às famílias das 38 vítimas e desejou rápida recuperação aos 29 sobreviventes feridos. Em nenhum momento assumiu responsabilidade pela queda da aeronave. O presidente da Rússia pediu ainda que o governo do Cazaquistão conduza as investigações de forma objetiva e transparente. Essa é a primeira vez que o Kremlin se pronuncia sobre o acidente aéreo. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou que os Estados Unidos viram indícios de que a Rússia pode ter sido responsável pelo acidente, mas não deu detalhes. Kirby disse ainda que o governo americano ofereceu ajuda para as investigações. 3 integrantes do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil, chegaram ao Cazaquistão para dar suporte técnico. A aeronave é de fabricação da empresa brasileira Embraer. Muito bem, a gente continua aqui conversando com o James Waterhouse, professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP de São Carlos. Professor, a quem cabe determinar se uma zona aérea, um espaço aéreo ali é seguro para o voo ou não? Isso é uma decisão da própria companhia aérea, do controle de tráfego aéreo? Quem fica com esse poder de decisão para que a viagem de fato seja segura? A obrigação de deixar o espaço aéreo seguro é da autoridade aeronáutica do país. Então, existiu aí uma omissão da autoridade russa, que deveria ter, de certa forma, protegido, mas nós estamos no meio de uma guerra. Então, não existe, de fato, um espaço aéreo seguro em países em conflito. Tanto é que isso já aconteceu com aquele voo da Malaysian Airlines, que vitimou todo mundo também por causa de um míssil. E também a empresa de linha aérea deve fazer a sua avaliação de risco. Você operar em ambientes em guerra, em países e zonas de guerra, constitui um risco extra muito grande. Então, a empresa também tem uma certa parte aí da responsabilidade em gerir esse risco. Professor James Waterhouse, obrigado pela entrevista com a gente aqui no Conexão. Boa semana, feliz ano novo para o senhor. Para você e para todos os ouvintes.